A criação de um sistema integrado de segurança com municípios é um dos assuntos do secretário César Schirmer na entrevista. Ele também comenta sobre a possibilidade dos cidadãos tirarem porte de arma e também sobre a participação no núcleo do governo gaúcho. Secretário, antes de entrar na questão da segurança pública, eu gostaria de começar falando sobre política. O senhor passa agora a integrar o núcleo de administração do governo do estado, junto com o secretário de governo Carlos Búrigo e também junto com o secretário de comunicação Kleber Benvenu. As ações de segurança agora, elas vão estar mais casadas com as de comunicação? Na verdade, o que é? Eu tenho muitos anos de vida pública, fui deputado estadual, federal, enfim, conheço os meandros das relações político-partidárias e o governo tem carências nessa área, tem dificuldades, né, como qualquer governo. Então, o o governador entendeu que eu poderia me agregar a esse esforço de superação das dificuldades de relacionamento do governo com partidos, com deputados, enfim. Ao mesmo tempo em que a criminalidade aumentou, a gente sabe também que nunca se prendeu tanto. Por outro lado, o filme Central, lançado agora recentemente, mostra o que acontece quando presos chegam ao presídio central e são cooptados dentro das facções. Levar pessoas para dentro das estruturas como essa do presídio central, secretário, é a solução ou é preciso repensar esta condição dos presos? Isso é um sintoma de um caos do sistema prisional. E se materializa na superpopulação dos presídios, né, que são depósitos de seres humanos, e também se caracteriza pela mistura de presos de diferentes periculosidades e de diferentes condenações. E o que acontece muitas vezes? Um preso que cometeu, um apenado cometeu um pequeno delito, ele cai numa prisão dessas e ele entra numa escola do crime e ele sai dali devedor do capo do crime, que está ali junto com ele. E sai devedor e quando sai comprometido, porque ele vai ter que cumprir tarefas para aquele capo do crime. Sim. Então o sistema prisional no Brasil é o caos total, é o elo frágil do sistema de segurança pública. Quando o presidente Temer esteve aqui em Porto Alegre, recentemente, o próprio ministro da Justiça, o anterior e o atual, eu sugeri a eles uma linha de financiamento internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano, para a construção de presídios. Com os estados estão mal de dinheiro, a União está mal de dinheiro. Então, uma linha de financiamento internacional com uma carência grande, longo prazo para pagar e juro baixo. Aí nós, os estados, tomariam esses recursos, poderiam fazer presídios em melhores condições. Aqui no Rio Grande do Sul, o governador Sartori encaminhou um projeto de lei para a Assembleia, foi aprovado, que permite a troca de imóveis e de bens públicos por áreas construídas no sistema prisional. Não só no sistema prisional, mas também no sistema prisional. Já um que está em andamento, aliás, dois, um que é com o Grupo Zafari, estamos trocando uma área aqui da Fundação de Recursos Humanos, aqui no centro de Porto Alegre, por um presídio que estamos identificando, um centro de ressocialização, enfim, estamos identificando aonde, e outro também que já está num processo imediato de solução, que é a construção de um novo presídio de Bento Gonçalves. O Estado dará a área onde está o atual presídio, que é uma área central e bem valorizada. Vamos dar também uma área do DAER, em Bento Gonçalves, em troca a algum empresário que, obviamente, atender ao chamamento público, constrói um presídio novo e maior, em melhores condições, e nós entregamos para esse empresário, ou para esse investidor, o presídio antigo, a área do presídio antigo e mais essa área do DAER. Um levantamento da Brigada Militar aponta que depois da chegada dos PMs do interior aqui na capital, houve uma redução nas ocorrências de homicídio, nenhum latrocínio e também caíram os números de roubo a pedestre. Por outro lado, os furtos de veículos subiram, assim como os roubos a estabelecimentos comerciais. Qual é a avaliação dessa atuação dos policiais aqui na capital? Deixa eu falar sobre a tua pergunta anterior na parte dos indicadores.
Se nós compararmos os indicadores do segundo semestre de 2016 com o segundo semestre de 2015, de 10 indicadores, de 10 tipos de crimes diferentes, no Rio Grande do Sul, de 10 indicadores, 8 baixaram, 2 subiram. Em Porto Alegre, 7 baixaram e 3 subiram. O que baixou? Latrocínio, assalto a pedestres, roubo de veículos, vários desses crimes baixaram. O que aumentou, fundamentalmente, o homicídio doloso, tanto em Porto Alegre quanto no interior. Esse é um problema. E o homicídio tem grande repercussão, grande visibilidade, sobretudo o latrocínio. E, infelizmente, o homicídio vem aumentando. Qual é a causa do homicídio? No geral, bom, tem lá o crime passional, tem isso aqui, aquilo, mas fundamentalmente a disputa entre quadrilhas, entre gangues, enfim, entre as diferentes máfias do tráfico de droga. Então nós estamos aqui em Porto Alegre, a começar por Porto Alegre, está aqui a presença da Força Nacional e trouxemos do interior esses 350 brigadianos, sobretudo do Batalhão de Operações Especiais de Santa Maria e Passo Fundo. Aumentamos as horas extras lá para não haver prejuízo no policiamento das cidades e o resultado aqui está muito positivo. Nesses 15 dias em que está a Força Nacional e junto com a Brigada Militar atuando, o resultado está muito bom. Ela vem melhorando substancialmente. Eu tenho dito, viu, que o ano de 2017 vai ser o início da mudança no enfrentamento do crime e da violência no Rio Grande do Sul. E isso já está se materializando. Vai acontecer isso, eu sei o que estou afirmando. E, lógico que é um processo, não é do dia para a noite, não se muda uma realidade de décadas no minuto, não há milagre, há sim muito trabalho, muito esforço, muita dedicação e é isso que estamos fazendo. O governo federal recuou no projeto de reforma da Previdência e deixou de fora os servidores estaduais e municipais. A gente sabe que os policiais militares eles têm uma carga de trabalho excessiva, por isso trabalham por um período menor e se aposentam antecipadamente em relação a outros servidores. O que o senhor pensa a respeito disso e como fazer também para estimular os policiais a permanecerem na atividade? Já está na Assembleia projetos dessa natureza. Por exemplo, o comandante da Brigada Militar se aposentou agora em janeiro com 53 anos. Ele não se aposentou porque queria se aposentar, ele se aposentou porque a compulsória o obrigou a se aposentar. Mesmo que ele quisesse, e eu tenho certeza que ele queria continuar em atividade, ele foi obrigado a se aposentar. Então essa legislação já está na Assembleia para ser mudada, eu espero que seja aprovada. Imagina um homem como o Coronel Freitas, que se aposentou com 53 anos, no auge do seu conhecimento, da sua experiência, nem ele queria, e muito menos nós do Poder Público, e muito menos a população gaúcha. Sim. Agora mesmo, o Instituto Geral de Perícia, o presidente disse que vai se aposentar, tem 49 anos. Então não há Estado, não há realidade pública ou privada que suporte estas aposentadorias precoces. Então, uma questão geral da Previdência, que precisam alterar no país. Outra questão específica da segurança pública. Ela tem que ter um tratamento diferenciado. Não é que seja um privilégio, não, é um tratamento diferenciado, porque, obviamente, a segurança pública, vamos pegar a brigada, o que é o dia inteiro correndo bandido na rua, tiro daqui, tiro dali, o sistema prisional. Imagina alguém ficar num presídio trabalhando, convivendo com todo respeito com a escória da sociedade. Tem que ter um tratamento diferenciado. Diferenciado não se constitui privilégio, sim um tratamento diferente. A equidade é tratar desigualmente os desiguais, porque se você trata igualmente os desiguais, isto é injustiça. Claro. Então, o que o aparato de segurança pública do Estado quer, não só do Rio Grande do Sul, do Brasil, é um tratamento diferente do servidor civil, que por óbvias razões é diferente. Bom, eu trabalho aqui numa repartição, tem ar-condicionado, bem iluminado, horário de trabalho, etc e tal, carro. Outra coisa é o servidor que está lá na ponta, na rua, armado, enfrentando delinquentes, correndo risco de vida.
Enfim, é outro tipo de preparo, outra formação, é outra realidade. Um grupo de manifestantes se reuniu recentemente na Redenção para reivindicar a possibilidade dos cidadãos comuns tirarem o porte de armas e possuírem armas. O que o senhor pensa a respeito? Isso pode inibir ou pode influenciar ainda mais a violência? Bom, a sociedade ideal, na minha opinião, é que ninguém tenha arma e nem precisa de aparato de segurança, né? A sociedade ideal é a sociedade da paz, da fraternidade, enfim. Algum dia pode ser que o planeta chegue nisso, né? Mas, enquanto não chegar, nós temos que conviver com a violência e o crime. Do ponto de vista da segurança pública, eu pessoalmente tenho dúvida se isso pode melhorar ou não. Nas áreas rurais, eu até acho que a legislação devia ser mais tolerante, porque imagina um cidadão morando isolado no meio de uma propriedade rural, ele é muito mais suscetível da violência e da criminalidade do que na área urbana. Mas eu não discuto o mérito desse assunto, se é melhor ou não para a segurança pública. Eu vou pegar por um outro lado, aí pela minha formação jurídica. Os direitos mais importantes para transformar uma sociedade, na minha opinião, hoje são os direitos ditos difusos, direitos coletivos. E nesses direitos se insere o direito civis, o direito do cidadão ter uma arma. Sim. Porque se vai dizer não dá para dar porque ele vai matar alguém, então não dá para dar carro porque carro também pode matar alguém. Sim. Então, do ponto de vista do direito do cidadão, eu sou a favor que mude a legislação, sim, de arma. Obviamente que se ele usar indevidamente a arma, ele tem que ser punido com um grande rigor. Da mesma forma que um cidadão tem um carro e que comete um crime com o seu carro, atropela alguém, mata alguém que estava parado numa parada de ônibus, atropela alguém com uma bicicleta, tem que ser punido com rigor, com muito rigor. Não pode transformar o carro, que é um instrumento de trabalho, enfim, de lazer, num instrumento da morte. Como não pode transformar a arma, que é um instrumento de defesa, num instrumento de ataque e de crime. Então, do ponto de vista dos direitos civis, dos direitos coletivos, eu acho que a legislação ela está errada. Então, eu não sei, do ponto de vista da segurança, eu tenho dúvida. Porque não adianta ter uma arma e não saber usar. Sim. O que vai acontecer? O bandido tira a arma dele e ainda volta aquela arma contra ele mesmo. Então, isso é uma discussão de muito conflito relativamente ao significado de armar os cidadãos para a sua defesa. E para se chegar até a arma, secretário, não se precisaria passar por um curso, por uma prova psicotécnica? Primeiro tem que ver a vida pregressa do cidadão. Porque o camarada tem passagem na polícia e várias passagens, não dá para dar uma arma, porque ele já tem uma propensão para o crime, então tem que ter a vida pregressa, a vida limpa. Isso é uma pré-condição elementar. Segundo, ele tem que fazer uma avaliação psicológica relativamente à sua capacidade de usar uma arma. Se é um camarada comprovadamente violento, com um pendor para a violência, bom, tem que ter algum cuidado especial. Se ele tem alguma patologia psiquiátrica, também tem que ter algum cuidado. E, por fim, tem que frequentar uma escola porque ele tem uma arma e saiba usá-la. Então, essas questões, elas não podem ser discutidas de forma apaixonada, como se fosse a salvação da lavoura ou a tragédia. Não, tem que discutir com racionalidade. Então, a minha posição relativamente à questão da arma, do ponto de vista da segurança, eu te confesso que essa é uma discussão que nem quero entrar. Mas do ponto de vista do direito do cidadão, é inegável. Ele quer comprar uma arma, pode comprar arma. Agora, vai ter que compreender que vai ser muito fortemente responsabilizado relativamente ao uso que ele fizer desta arma. E por último, como argumento adicional, essa legislação restringe muito a compra de arma ou o uso de arma pelo cidadão do bem, meu amigo, e os do mal. Uhum. Qualquer vagabundo, qualquer criminoso, qualquer infeliz que esteja na senda do crime, compra a arma que quiser em qualquer lugar, infelizmente. Então, hoje já tem liberdade de compra de arma para o bandido. Não tem para o cidadão de bem. Então, essa é uma discussão, viu, que ela é muito apaixonada e, enfim,
Ela tem um grau de irracionalidade que, na minha opinião, não leva a nada. Então isso devia ser tratado sim, de forma absolutamente racional e responsável. E a longo prazo, secretário, que ações a gente teria para tirar o controle, por exemplo, das favelas, das periferias, das mãos dos traficantes e que estão até descendo o morro, literalmente, que é o que a gente tem visto? Qual seria a ação necessária a longo prazo para a gente chegar a esse resultado? Teria que discutir um pouco as origens disso. Nos últimos 50 anos, o Brasil passou por um processo de urbanização aceleradíssimo, né? O êxodo rural, cidades planejadas para ter 50 mil habitantes, do dia para a noite passaram a ter 300 mil habitantes. Foi um crescimento sem planejamento, crescimento desordenado, muitas favelas, enfim, zonas urbanamente degradadas e sem os equipamentos urbanos necessários, como escola, posto de saúde, ruas adequadas, iluminação pública, lixo, recolhimento de lixo, essas coisas. Então, há um aspecto que é relevante. Primeiro, tem que ter uma ação, sobretudo nas médias e grandes cidades, no sentido de uma urbanização adequada, serviços públicos qualificados para esse crescimento desordenado. O segundo aspecto é que o Brasil é um país muito desigual, socialmente desigual. Isso não justifica o crime, porque, então porque é pobre, porque não tem emprego, pode cometer crime. Não é isso que eu estou querendo dizer. É que nós temos que sensibilizar também os setores socialmente mais contemplados na sociedade brasileira, de que está na hora de iniciar um processo efetivo de redistribuição da renda nacional, aproximar mais os que estão mais embaixo dos que estão mais em cima, de tal forma que possamos ter uma sociedade menos desigual. Eu acho que nesses dois caminhos nós precisamos avançar e isso tende a melhorar a realidade das cidades e, por consequência, a realidade da segurança pública. Há uma outra questão que é muito relevante do ponto de vista da segurança, que é o seguinte: cidades bem iluminadas são cidades melhores do ponto de vista da segurança pública. E por último, é uma questão que eu acho muito relevante, que eu queria aqui chamar a atenção, é o seguinte: o tráfico de droga existe porque tem consumidor da droga. Se ninguém comprar cenoura ou consumir cenoura, o produtor de cenoura vai à falência. Vou dar outro exemplo. O roubo de carro existe? Sim, claro. 500 mil carros roubados no Brasil no ano passado. Um carro roubado, clonado, enfim, ele é vendido por 10% do preço. Então você compra uma caminhonete que vale 100 mil reais, 150 mil reais por 15 mil reais. Então, por um pouquinho, o cidadão que consome droga, o cidadão que compra carro roubado, porque obviamente ele deve saber que está comprando um carro que tem algum problema, vale 10% do preço de mercado. Então, o cidadão tem que ter compreensão do seu papel na segurança pública. Quando alguém está comprando uma droga, um cigarro só de maconha ou um carro, ele está movimentando uma cadeia, uma rede bilionária e criminosa que vai se voltar contra ele, contra a família dele, contra os amigos dele, contra a comunidade onde ele vive. Então, a segurança pública não é só uma ação do aparato de segurança pública do Estado, não é só brigada, polícia, IGP, SUSEP, sistema prisional, não. Isso envolve toda a sociedade. O senhor falou na questão da redução da desigualdade, mas a gente tem visto até medidas do próprio governo federal no sentido de possibilitar a terceirização, no sentido de reduzir recursos para a educação, como bolsas do FIES, por exemplo, uma maior análise até mesmo no ProUni. Isso não é o oposto? Não se precisaria rever essa política? Sem dúvida que o Brasil é um país continental e ser governado de Brasília, onde estão concentradas atribuições e recursos financeiros, é um desastre. O mal do Brasil, um dos piores, provavelmente, é o Pacto Federativo. Isso é um absurdo. Sabidamente, dinheiro em Brasília é mais corrupção e mais desperdício. E dinheiro no município faz-se muito mais com menos. E há um princípio da agricultura que é o olho do dono que engorda o boi. O olho do cidadão
melhora a aplicação dos recursos públicos e o cidadão não mora na União Federal e não mora no Estado, ele mora no município, ele mora na cidade. Então tem que inverter esta pirâmide de administração dos recursos públicos no país. É só ver o que está acontecendo. Em Brasília, essa roubalheira toda, isso não é de hoje, isso vem há muito tempo, é desperdício, é roubalheira, porque isso cria o caldo da cultura do caos. Agora, por outro lado, não é só isso, tem que criar esta cultura da paz, cultura da não violência. Nós vivemos numa sociedade violenta, o Brasil é uma sociedade violenta. A violência doméstica, isso é pai com mãe e filhos, pedofilia, violência sexual, violência física, violência psicológica. Imagina uma criança criada num ambiente violento. Ela vai reproduzir na escola, nas suas relações pessoais, no seu timinho de futebol lá, na torcida do time dele, na direção do carro, quando chega. E depois é quando constitui família. Sim. Então nós temos que trabalhar a sociedade. Sociedade permissiva. O que é a sociedade permissiva? É tolerar os pequenos delitos, porque o crime não começa, o criminoso não começa com o grande crime, ele começa nas pequenas coisas. Então tem que ter limite, tem que ter a pichação, não posso tolerar a pichação, não posso tolerar o vandalismo. Quando um prefeito planta flor na comunidade, eu vou levar essa florzinha para minha casa. Não, isso não pode ser tolerado. Quando o camarada quer burlar o pagamento da passagem de ônibus e usa o cartão magnético de outro que é isento. São pequenos delitos, pequenas condutas inadequadas que vão formando um caldo de cultura de uma sociedade permissiva. E por último, certos conceitos que nos países mais adiantados do mundo, países civilizados e democráticos, onde há muito mais segurança, certos conceitos que lá são apanágios civilizatórios, no Brasil estão em desuso. Que conceitos são esses? Ordem democrática, ordem decorrente da organização social, porque a nossa liberdade ela é limitada, a minha liberdade é limitada aonde começa a tua liberdade, eu não posso fazer o que quero, tem limites à minha liberdade. Vivemos numa sociedade que tem muitos direitos e poucas obrigações e deveres. Para encerrar, secretário, que outras parcerias o governo do estado está fazendo também com municípios para que as forças de segurança possam atuar de forma integrada? Vou te dar um exemplo. Ontem eu fiquei muito feliz porque pela primeira vez aqui em Porto Alegre, isso vai valer para todo o Rio Grande do Sul, experimentalmente nós começamos, houve uma ação conjunta e integrada da Brigada Militar, da Polícia Civil, da Guarda Municipal, da IPCT e da Força Nacional. 5 instituições de diferentes níveis de poder, município, estado e federal, trabalharam juntos numa operação. Nós precisamos somar um pouco de cada um em favor de todos. É isso que nós precisamos. E é isso que nós estamos fazendo aqui no Rio Grande do Sul, porque soluções tradicionais para problemas históricos não resolvidos, se continuar nessa linha, não vai resolver. Então nós temos que quebrar paradigmas, inovar, construir novas realidades, e é isso que nós estamos fazendo. E vamos lançar nos próximos dias um programa que tem uma visão sistêmica, ele se chama Sistema Estadual de Segurança Pública Integrada. Sistema de segurança começa na prevenção primária, com crianças e jovens, tirar da droga, enfim, essas coisas aqui que são muito relevantes, cultura da paz, prevenção e passa por policiamento ostensivo, integração tecnológica e vai até o sistema prisional na recuperação dos presos. 69% dos apenados reincidem no crime, então a cadeia não serve para nada. Sim. Então, esse trabalho nós queremos fazer com os municípios e já estamos fazendo experimentalmente com Porto Alegre, com Canoas, com Gravataí, com Montenegro, com vários municípios do Rio Grande do Sul, mas agora vamos lançar, o município que quiser ele assina um termo de cooperação e aí nós vamos ver de que forma em cada município ou em cada micro-região nós podemos ter uma política específica de segurança pública integrada, conjugada, Estado-município.